E eu vou mostrar assim um vídeo que nós fizemos que dá o resumo assim geral de tudo que foi falado, conversado aqui pela manhã. E talvez aí quando nós terminarmos o culto, se você quiser também conversar um pouco conosco, tirar algumas dúvidas, enfim, manter um contato, pegar nosso e-mail para corresponder conosco, a gente vai se sentir assim muito honrado, muito agradecido. Depois de coisas, Njubi moja grande multidão de gentes que ninguém pode contar, de toda nação, de toda raça, de todo povo, com toda língua, que estava seguido diante do trono na presença de Carnel. Amém. Oi gente, meu nome é André, este é o meu filho mais velho, o Andrezinho, este é o caçula, Samuel, e esta é minha linda esposa, Suerda. E nós formamos a família Salles. E é com muita alegria que nós viemos nessa oportunidade compartilhar um pouco do que Deus tem feito em nossa vida, em nosso ministério na Guiné-Bissau. Estamos trabalhando em duas frentes ministeriais, na cidade de Gabo e na aldeia de Bani, a 20 quilômetros dessa cidade. Em Gabo, nós investimos nosso tempo dando apoio à igreja local, pregando o evangelho, visitando os membros, investindo no discipulado e também com o ministério infantil. No Ministério Infantil nós começamos há 3 anos atrás. Nós tínhamos cerca de 5 a 7, 8 crianças no máximo, sendo que metade dessas crianças eram levadas pelos pais, porque eles são da religião muçulmana, do islamismo. E aí a gente continuava a fazer o trabalho, fazer EBF. E hoje nós temos, 3 anos depois, nós temos 80 crianças. O Senhor tem alegrado muito o nosso coração em ver o trabalho ali em Gabo florescer e frutificar. Nosso trabalho em Bani teve início há 5 anos, quando tivemos a primeira reunião com a liderança da aldeia e eles nos deram permissão para estar no meio deles, para aprender da língua, para conhecer um pouco da cultura, dos seus costumes.
Amém. O que essas crianças estão cantando aí é o seguinte: nós vivemos cada dia para servir ao Senhor, meu Senhor e meu Rei. E como os irmãos viram aí, só em Gabo são cerca de 80 a 90 crianças que nós temos ali o privilégio de todos os domingos contarmos um pouco da palavra de Deus para eles. Na aldeia, em torno de 150 a 200 crianças. 90% dessas crianças, filhas de muçulmanos. Crianças que recitam das Escrituras Sagradas e sabem contar muitas histórias da Bíblia. Então, um privilégio grande, e também não só de estar ali, mas de ver o mover de Deus. Os fulas, eles se dizem os guardiões do islamismo em África Ocidental. Então, um povo muito fechado, mas que o Senhor tem nos dado assim a graça de estar no meio deles e ver o que Deus está fazendo. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia nessa hora. No capítulo 28 do livro de Mateus. É um texto bastante conhecido nosso, mas desafiador também. E eu quero meditar com os irmãos, trazer a palavra em cima desse texto, para que Deus possa não só edificar nossa vida, mas também nos levar cada vez mais para o centro da sua vontade. Mateus capítulo 28, nós vamos ler a partir dos versos 16 ao 20. Vamos ficar todos de pé? Diz assim a palavra do Senhor: Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. A partir do 18, vamos todos juntos? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos ter uma palavra de oração breve, queridos. Senhor Jesus, nós somos agradecidos ao Senhor nessa noite pelo privilégio de estarmos reunidos como igreja do Senhor. Obrigado pela liberdade que temos em nosso país, de estarmos juntos em comunhão com os irmãos, celebrando e glorificando o Teu nome, e agora tendo o privilégio de ouvir a Tua palavra. Enquanto muitos dos nossos irmãos estão em perseguição, fugindo, alguns em subterrâneos, outros tendo que tomar pequenas embarcações e ir para alto mar para poder cultuar o nome do Senhor. Outros também, Deus, que não têm um versículo ou sequer ao menos uma palavra das Sagradas Escrituras traduzido para a sua própria língua. Que o Senhor nos levante como igreja a entendermos o Teu chamado para nós e podermos responder com alegria, com singeleza de coração, e tendo o privilégio, Senhor, de poder ser usado pelo Senhor como igreja, para que o Teu Evangelho seja anunciado ao redor do mundo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos possam se assentar agora. Queridos, o texto que nós acabamos de ler foi um texto que ficou por muitos anos arquivado. Cria-se ou defendia-se a ideia de que as palavras de Jesus, elas foram dirigidas aos discípulos, aos apóstolos, e era apenas a responsabilidade deles cumprir o que ficou conhecido como a Grande Comissão. Depois da Reforma Protestante, nós vemos aí na história de missões, Deus levantar homens como William Carey, que ficou conhecido aí como o pai das missões modernas. E diz a história que este homem foi para a Índia como missionário e jamais retornou para sua pátria para gozo de férias.
Hudson Taylor, missão para o interior da China. David Livingstone, um médico que foi missionário na África, e esse homem se entregou de tal maneira à obra missionária, tão apaixonado e tão apaixonadamente ele se entregou, e quando ele faleceu, os africanos tiraram o seu coração, enterraram em solo africano e mandaram o corpo de volta, O corpo foi levado de volta para sua pátria. E o povo da África disse assim: o corpo a gente devolve, mas o coração é nosso. E quando esse texto saiu então dos arquivos, ou melhor, quando ele caiu no entendimento da igreja, a grande máxima era o seguinte: como que Jesus deu essa palavra apenas para os apóstolos ali reunidos, para os discípulos dele, dizendo a eles que fossem por todas as nações, dando a ordem, fazer discípulos, enfim. Mas se vale apenas a ordem para eles, e o final do texto, como é que é? Porque é muito bom a gente ouvir que o Senhor Jesus está conosco sempre, todos os dias, até a consumação do século, como Ele prometeu. Então, se não acabou ainda, como que o texto vale apenas para os discípulos ou para os apóstolos do Senhor Jesus? E isso que ficou entendido como a grande comissão, foram aí as palavras de Jesus, quando dentro desse contexto, vamos ver um pouquinho, o que é que estava acontecendo ali, vamos olhar o que nós acabamos de ler, o contexto que vem por trás, o que envolve essa reunião que Jesus teve com os seus discípulos. Diz a Bíblia que houve uma preocupação muito grande da guarda do sepulcro, quando Jesus havia sido crucificado e o seu corpo foi colocado no sepulcro. Então houve uma reunião ali dos principais sacerdotes, dos fariseus, porque eles se dirigiram a Pilatos e disseram a Pilatos: olha, Pilatos, você está lembrado que é que aquele blasfemo, ele dizia que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então nós vamos arrumar um esquema aqui para a gente segurar esse corpo, o corpo dele dentro do sepulcro. Então, o que é que foi providenciado? Eles colocaram uma segurança no sepulcro. E Pilatos colocou uma escolta à disposição, guardando o sepulcro, e ali foi selando a pedra e deixando ali a escolta. E diz as Escrituras Sagradas que no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Queridos, certamente essas mulheres estavam chorosas, coração pesado, pranteando, Senhor, quem sabe, pensando em seus corações: agora tudo acabou. Aquele que nos guiou, aquele que nos confrontou, aquele que perdoou os nossos pecados, que disse: perdoados são os nossos pecados, agora está morto dentro de um sepulcro, tampado por uma pedra e lacrado, selado com o selo do imperador romano. Mas a Bíblia descreve que houve um grande terremoto e um anjo desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Seu aspecto era como de um relâmpago e suas vestes alva como a neve. Os guardas então tremeram e apavorados correram, porque eles jamais poderiam chegar diante de César, o imperador, e testemunharem ou declararem que o selo havia sido rompido. Queridos, nenhuma autoridade, nenhum poder na época, poderia romper o lacre, romper o selo do imperador, a não ser que fosse um poder maior. E naquela época para as pessoas não existia, porque o César era considerado um deus. Por isso aqueles homens correram, apavorados. Eles não podiam testemunhar aquele momento, muito menos declarar diante do imperador que o selo dele tinha sido rompido. Então o anjo se aproxima das mulheres e diz assim: não temais, porque Jesus a quem buscais foi crucificado, ele não está mais aqui, é como vos digo. Agora vão depressa, falem para os seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante dele,
vai adiante de vós para a Galiléia, ali os vereis. Vão. Diz a Bíblia então que elas se retirando, pegaram o caminho de volta, e de repente o próprio Senhor Jesus aparece para elas e diz assim: olha, salve, ei, tudo bem? Como é que vocês vão? E começa então a conversar com aquelas mulheres. E elas aproximando-se. E elas aproximando-se, o adoraram, o abraçaram, beijaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Então elas saíram, foram até os discípulos, avisaram para eles, e aqui há uma enquete feita com os guardas, e eles são comprados para poder mentir, para poder dizer: olha, vocês lembram daqueles que os seguiam? Foram eles que vieram de madrugada, tomaram o corpo, por isso que o corpo não está mais aqui. Gente, e isso a gente ouve até os nossos dias. Muita gente acredita que realmente algumas pessoas, os discípulos, vieram de madrugada e roubaram o corpo de Jesus. Isso jamais poderia acontecer. A escolta estava lá para impedir isso. Eles não podiam fazer isso de forma alguma. E os manuscritos, os documentos que se há, aliás, os próprios evangelhos são feitos, para testificar desse momento da ressurreição do Senhor Jesus. Então Jesus diz assim para eles: olha, vão lá para a Galiléia, para o monte onde eu designei, e lá vocês vão me ver. Agora, vocês imaginem aqui comigo, quero trazer vocês assim para perto desse contexto, para vocês sentirem um pouco, talvez, do que seria a ideia que aqueles homens teriam. Aqueles homens caminharam com Jesus por cerca de quase 3 anos. Alguns, como Pedro, por exemplo, abandonaram sua empresa, Pedro abandonou sua empresa de pesca, deixou tudo para seguir a Jesus. Outro deixou sua profissão para seguir Jesus. Vem, vamos caminhar e eu vos farei pescadores de homens. E se dispuseram. Caminharam com Jesus, foram incansáveis, por muitas vezes confrontados pelo Senhor Jesus, andando debaixo de sol quente, mas também vendo as maravilhas e o poder do Senhor Jesus libertar pessoas das trevas, da mão de Satanás. Ali estava Simão, a quem chamou de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deram o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote. 11 homens. Certamente, porque o texto nos diz que quando eles viram, alguns duvidaram e outros o adoraram. Certamente havia uma grande interrogação na cabeça daqueles homens. O que será que Jesus vai nos dizer? Quais serão as últimas palavras, quem sabe? Será que ele vai chegar para mim e vai tocar no meu ombro e vai dizer assim: Pedro, foi tão bom, Pedro, caminhar com você. Foi muito legal. Gostei da sua disposição sempre, dos confrontos que tivemos. Olha, você me negou, mas você se arrependeu. Você foi o único que teve coragem de sair do barco enfim. Quando eu quis lavar os teus pés, você não deixou que eu lavasse. E eu disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então você me disse: então me lave todo, Senhor. Não é verdade? Talvez ele batesse no ombro de Pedro e dissesse: Pedro, olha, valeu, foi muito joia. Agora você volte lá para a sua empresa de pesca, você continue a sua vida normal. André, Felipe, Bartolomeu, enfim. Olha, gente, foi muito legal. Valeu, eu estou me despedindo, eu vou voltar para o Pai agora e vocês vão viver as suas vidas de forma normal. No entanto, Jesus olha para eles e diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E nós temos então aqui, irmãos,
os 3 pilares desse texto que ficou conhecido como a Grande Comissão. Desse momento, dessa conversa de Jesus com os discípulos ali no Monte da Galileia, um lugar estratégico para que Jesus tivesse aquela conversa com os seus discípulos. O primeiro pilar é o senhorio de Cristo. Como eu falei aí no verso 18, quando ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Em outras palavras, tudo o que eu vim fazer, todo o propósito do meu Pai eu cumpri cabalmente. Eu sou o Filho de Deus enviado a vós para morrer pelos seus pecados, para dar a vida pelos seus pecados. Tudo está consumado. Foi lá na morte que eu venci principados, expus ao desprezo principados e potestades e fui feito vitorioso. Ali não foi a minha derrota, ali foi a minha vitória. E eu fui lá embaixo, nas regiões mais sombrias. A Bíblia diz que ele tomou, a chave da morte do inferno. E tem as chaves da morte do inferno. Ele prevaleceu sobre a morte. E eu estou aqui agora, ressurreto dentre os mortos. E é tão lindo, queridos, a gente vê essa visão, ter essa visão desse primeiro pilar do senhorio de Cristo, quando nós olhamos Pedro testemunhando acerca do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo também, quando diz lá em Colossenses, que sobre a morte, ou na cruz, ele cancelou, ele triunfou sobre principados, ele cancelou o escrito de dívidas que era contra nós. A Bíblia diz em Isaías, que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Foi entregue como um cordeiro ao matador e não abriu a sua boca. E Pedro, testemunhando do Senhor Jesus em Atos capítulo 2, versículo 36, ele diz assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Se havia necessidade de uma força maior para romper o selo de César, essa força existia, era o próprio Deus Pai, ressuscitando o seu Filho dentre os mortos, e o colocando na posição de Senhor e Cristo. E é disso que Pedro então testifica diante de uma multidão que estava fazendo perguntas, e que logo depois veio uma grande perseguição sobre a igreja. E é lindo a gente ver e a gente estudar sobre o senhorio de Cristo, irmãos. Poderia talvez ficar falando aqui por horas, mas eu quero aplicar isso para a nossa vida pessoal hoje. Porque entender que Ele é Senhor é estar dizendo para Ele todos os dias: o Senhor manda, é o Senhor que manda, é o Senhor quem diz, é o Senhor que ordena, é o Senhor que dá as regras, é o Senhor que conduz a minha vida e a minha história. Não é simplesmente ficar vislumbrado com o senhorio de Cristo, porque Ele ressuscitou e venceu a morte e está à destra de Deus Pai, governando todas as coisas. Mas se nós entendemos que Ele é Senhor, isso precisa vir para a nossa vida prática, pessoal, nosso dia a dia. O que é que isso tem a ver comigo, pastor? Entender que Jesus é Senhor, o que é que tem a ver com a minha vida pessoal? É que quando entendemos que Jesus é Senhor do nosso coração, a nossa disposição deve ser a disposição do servo, daquele que literalmente foi comprado, porque é isso que nós fomos, irmãos. Fomos comprados. A Bíblia diz que nós estávamos o quê? Mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos vivificou. A Bíblia diz que nós fomos reconciliados com Deus mediante quem? Jesus Cristo. Eu estou no Brasil desde dezembro do ano passado. Nós tiramos uma licença de campo, depois de 4 anos direto, sem voltarmos ao Brasil de férias. E eu tenho me entristecido muito. Eu tenho assim rodado aí esse Brasil afora, de canto a canto, ido em igrejas, e tenho me surpreendido e me entristecido, e às vezes derramado algumas lágrimas diante de Deus, porque
eu tenho perguntado ao Senhor, onde está a essência do verdadeiro Evangelho? Porque hoje parece que, o que dá a entender é que Jesus não ocupa mais o senhorio na nossa vida. Eu tenho visto a realidade de igrejas e de pessoas que chegam diante de Deus para dar ordens. Eu exijo, eu ordeno, restitui. Irmão, se Deus for restituir o que eu realmente perdi, eu estou condenado. Eu estou condenado, porque foi isso que ficou para trás. E pessoas que chegam diante de Deus e dizem, eu exijo que o Senhor faça isso. Eu digo e acontece. Porque invertemos. Nós tiramos o Senhor do trono e nós nos assentamos no trono do Senhor. Isso acontece dentro do nosso próprio coração. Quando o nosso eu, quando o nosso ego está sentado no trono do nosso coração, Jesus não governa mais nossa vida. Nós não perguntamos mais, nós não andamos mais segundo a Bíblia. A Bíblia deixou de ser a nossa regra de fé e prática. Nós não buscamos a Deus, nós não perguntamos a Ele o que devemos ou não devemos fazer. Nós entendemos que a gente não precisa mais dessas coisas. Nós não permitimos que Ele seja Senhor do nosso pensamento, do nosso olhar, das nossas mãos, dos nossos pés, do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, das nossas finanças, da nossa vida diária, no nosso lar. E os valores vão se escorrendo pelo ralo, porque já não há mais culto doméstico, já não há mais busca pelo Senhor dentro de casa, já não há oração mais. Os nossos filhos estão aí, sendo todo o tempo discipulados pela mídia, pela internet, pelas redes sociais. E nós não gastamos tempo mais para chamar nossos filhos para uma boa conversa, para orarmos juntos com eles. Porque Jesus deixou de ser Senhor. E eu tenho certeza que você, enquanto eu estou aqui falando, você vai lembrar daquele dia em que você levantou a mão e que você convidou Jesus, você abriu o seu coração para Ele entrar e você disse para Ele, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço que sou um pecador, eu te peço perdão, eu quero que o Senhor me limpe dos meus pecados e eu quero que o Senhor seja o quê? Senhor e Salvador da minha vida. A gente ama o Salvador, mas parece que a gente esqueceu do seu senhorio no nosso coração. A gente já não o busca mais, já não tem a mesma vida e a mesma paixão por esse Senhor. E você sabe, o escravo, ele não tem direito. Se nós fomos comprados por Ele, sabe qual é o nosso direito? É não ter direito algum. É simplesmente dizer, Senhor, eu estou aqui, eu sou um servo e eu quero de fato viver, deixar que o Senhor seja realmente Senhor da minha vida, verdadeiramente Senhor da minha vida. Eu tenho um amigo que está trabalhando numa aldeia ao norte da nossa região, e ele me contou uma história de vida dele lá que me encheu assim o coração. E eu sempre ponho aqui como ilustração dessa verdade acerca do senhorio de Cristo para nós, o que é que isso deve afetar a minha vida. E ele disse que ele estava fazendo a tradução bíblica para a língua que ele trabalha lá, e chegou nesse versículo lá de Marcos, capítulo 8, verso 34, onde diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele percebeu que a cruz não fazia muito sentido para a linguagem daquele povo. E ele passou dias buscando a Deus, orando ao Senhor, Deus, o que é que eu posso? Como é que eu vou traduzir essa palavra? Consultou alguns amigos, tradutores de Bíblia, e o pessoal falou, Tony, o sentido mesmo de cruz aí não é tanto a questão de sacrifício, do sacrifício de Cristo em si, mas ele está trazendo uma visão pessoal, uma visão prática do que deve ser a cruz para a vida do crente. Deve ser renúncia, deve ser estar pronto para nos entregar pela causa do Senhor Jesus. E ele coçou a cabeça assim dias, e um dia ele foi convidado para ir para um sepultamento na aldeia, era um velório, e ele disse que ficou observando e anotando tudo o que estava acontecendo. E de repente ele observou que sobre o corpo do defunto era colocado um pano. E aí ele chegou para
os meninos que trabalham com ele lá na tradução e disse: olha, eu gostei muito, participei de tudo, mas o que é que significa aquele pano que é colocado no corpo, em cima do corpo do morto, né? Daquela pessoa que está ali no caixão, do defunto. E eles falaram assim: você não sabia? Aquilo chama-se caçanquê. É um pano que a gente põe sobre a pessoa que está morta para dizer que ela está completamente morta. Ele falou: é exatamente isso. Aí ele perguntou: e o que significaria para você andar com caçanquê? E disse que os meninos deram um pulo assim para trás, assustados, e disseram: não, 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 jamais a gente pode andar com caçanquê. Você está louco? Você perdeu o juízo. E ele disse: como assim vocês não podem andar com caçanquê? Aí eles disseram assim: mas como assim? No dia a dia, carregando caçanquê, talvez na bolsa de viagem, ou quem sabe, colocando sobre o corpo. E Tony falou: é isso mesmo, você não pode andar com caçanquê? Ele falou: não. Ele falou: por quê? Ele falou: porque se nós andarmos com um caçanquê, todos os dias nós vamos estar dizendo para os nossos amigos, para a nossa família, para o nosso povo, que nós estamos mortos, que nós estamos preparados, prontos para morrer todos os dias. Então, na tradução lá, na língua daquele povo, tem assim: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome o seu caçanquê e me siga. Onde está o seu caçanquê? Será que o meu caçanquê, por eu não entender que Jesus é Senhor da minha vida, eu não estou disposto a andar com Ele? Eu já esqueci a mensagem da cruz, e eu já esqueci que esse evangelho, para chegar até mim, custou muito, irmão. Custou sangue derramado, custou gente sendo partido, rasgado ao meio, na cova dos leões, custou a vida desses homens aqui, que se entregaram, que entenderam que Jesus é Senhor. Esse Pedro que eu focalizei aqui e comentei com os irmãos, quando estava no momento final da sua morte, antes de ser crucificado, ele disse: põe a minha cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Meu pai tem 92 anos de idade, é evangelista até hoje, toca acordeon, plantador de igrejas no Nordeste. E ele disse assim: meu filho, é um privilégio para mim poder participar do seu envio, participar da obra junto com você, acompanhar os seus passos. Os seus pés vão pisar onde os meus pés jamais pisarão. Mas ele disse para mim: nunca esqueça de uma coisa, que o evangelho que você vive foi um evangelho que nos custou muito viver e pregar. Lá nos nossos livros da IPB, em um dos nossos livros, tem o registro da queima de Bíblias em Sergipe, no meu estado onde eu nasci. Papai fez parte daquele grupo de cristãos que foi perseguido pela igreja católica e que tiveram as suas Bíblias queimadas. E ele disse: a única coisa que nos restava era entender que Deus nos tinha dado tudo por nós e que nós não abriríamos mão do evangelho. Com Bíblia ou sem Bíblia, nós iríamos viver pelo Senhor Jesus. Esse evangelho custou muito para mim, custou muito para você. Então você precisa entender e permitir que Jesus Cristo seja Senhor de fato da sua vida e do seu coração. O segundo pilar, querido, chama-se a obediência a Cristo. Primeiro, senhorio de Cristo. Segundo, obediência a Cristo, aquele que é Senhor, aquele que está sentado no trono, aquele que rege e que governa a minha vida. Ele diz para aqueles homens o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco. A ordem foi dada para eles. E é interessante que, se a gente pegar aí a ideia central do que Jesus queria dizer para os seus discípulos e entendermos, aí a gente entende por que é que Jesus levou esses homens a estarem ali no monte, né, na Galileia. Eu tenho a impressão, o texto não me diz isso, mas eu tenho a impressão que talvez nessa hora, quem sabe Jesus voltou o olhar para a multidão lá embaixo. Porque a Galileia da época era uma Galileia de rota comercial. E a ideia do que Jesus estava querendo transmitir para eles é o seguinte: porque a força aqui da ordem, né, não era o ide em si. Porque se a gente fosse assim colocado no nosso português, assim, brasileiro, bem acomodado,
Jesus estava querendo dizer para eles assim: olha, indo, façam discípulos. Então a ênfase de Jesus é no fazer discípulos. E eu fico imaginando que eles talvez estivessem olhando lá aquela multidão lá embaixo, e Jesus dizendo para eles assim: olha, enquanto vocês estão indo, enquanto vocês estão transitando no meio dessa multidão de mercadores, de gente que vem de outros lugares, de outras regiões, façam discípulos. E um confronto tremendo e uma quebra de paradigma enorme. Porque até então a ideia é que o evangelho era para quem? Para os judeus. Você vai ver Pedro sendo confrontado lá na frente, e Jesus mostrando diretamente para ele o evangelho do Senhor que alcança os gentios. E aí nós temos Paulo, o apóstolo dos gentios, quebrando paradigma. Nós temos aí o enxerto dos gentios na videira verdadeira que é Cristo. Mas aquele foi o momento de Jesus olhar junto com eles e dizerem para eles assim: olha, é do meio desse povo aí que vocês vão fazer discípulos, enquanto vocês estão indo, transitando. E o que é que isso tem a ver comigo, pastor? Hoje é o seguinte: é que essa ordem de Jesus, ela não ficou apenas para os discípulos. Esse indo é para nós. É enquanto você está lá na sua repartição pública, no seu trabalho, é enquanto você está vivendo, fazendo sua comida dentro de casa, e aí uma vizinha toca companhia chorosa porque o filho está nas drogas, ou porque o marido abandonou a casa, enfim. É quando você está em situações que você precisa ser testemunha do Senhor, ainda que você corra o risco talvez de perder seu emprego. É uma obediência incondicional, porque nós o amamos, e nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro, por isso nós temos disposição de obedecer. E aí Jesus disse assim: enquanto vocês estão vivendo o seu dia a dia, então simplesmente não é a questão de ir para outras terras, mas eu aqui agora, cruzem as fronteiras da sua vizinhança, cruzem as fronteiras às vezes da sua porta, do seu apartamento, quem sabe. Abra sua casa para ser um lugar de refrigério, de paz, daquele que precisa matar a sede e matar a fome espiritual. É disso que Jesus está falando. E o fazer discípulos envolve o secreto e o público. Jesus disse para eles assim: olha, vocês vão ensinar tudo o que vos tenho ordenado. Se você pegar aí o livro de Mateus, você vai ver que por várias vezes o autor cita: e falou-lhe Jesus dizendo, e falou-lhe Jesus dizendo, e falou-lhe Jesus dizendo. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque era como ovelhas que não tinham pastor, e pediu para que eles fossem distribuir ali o que foi dado. Sempre assim, recebendo do Pai, recebendo do Filho, vivendo com Jesus, tendo uma vida de intimidade com Jesus para poder ensinar. Nós não vamos saber discipular o mundo se nós não conhecemos o Deus a quem servimos, se nós não nos apaixonarmos por Jesus a quem servimos. Uma mulher chamada Sophia Miller, uma cidadã norte-americana, atravessando uma praça, ela ouviu sobre o Evangelho. Naquele dia, na década de 50, ela entregou sua vida ao Senhor Jesus. E é muito interessante o testemunho dela. Essa mulher entendeu e ela deixou tudo. E tem um livro sobre ela chamado Sua Voz Ecoa nas Selvas. E ela fez um compromisso. Ela disse: Senhor, eu quero ser usada por Deus da maneira que o Senhor quiser me usar. E ela foi trabalhar na Amazônia colombiana, trabalhou por décadas e sem perceber já havia cruzado ali a fronteira selvática e já estava no Brasil. E ela sozinha evangelizou 2 tribos inteiras, os Baniuas e os Curipacos, por quase 30 anos, e traduziu o Novo Testamento para os Curipacos. Depois de 30 anos de ministério dessa mulher, no meio da selva, alguns antropólogos que estavam fazendo pesquisa, missionários, encontraram Sophia Miller, depois de 30 anos, e perguntaram para ela assim: Sophia, eu quero que você nos fale, eu quero que você nos diga alguma coisa sobre o seu chamado, como que tudo isso aconteceu na sua vida, Sophia. Nos fala um pouquinho sobre o chamado, qual foi aquele dia que você levantou a mão na igreja, né? E disse assim: Senhor, usa-me e tal. E ela disse: chamado? Eu nunca tive um chamado, eu apenas ouvi
uma ordem e obedeci. Eu apenas ouvi uma ordem e obedeci. Queridos irmãos, a obediência para a qual nós fomos chamados é uma obediência que vai muito além daquilo que podemos entender. No dia que faltar a alegria e o prazer, nós precisamos pregar o Evangelho, como nos recomenda aí Paulo, que é tema aí da nossa conferência. A igreja não foi chamada para obedecer simplesmente, apenas quando tudo está bem. A igreja não foi chamada para se satisfazer com as coisas. A igreja foi chamada para estar sempre alegre, apesar dos embates, das oposições ou até mesmo perseguição. Eu e você fomos chamados para a obediência, e isso implica muitas vezes em sacrifício, porque o Senhor Jesus nos deu a sua vida, nos deu tudo. O Pai nos deu o Filho, o seu Filho, para morrer por nós. Algumas pessoas me perguntam: pastor, me fala de um dos momentos assim difíceis do campo missionário. E eu falo sempre assim: eu nunca perguntei para Deus, eu nunca tive vontade de retornar. Mas alguns momentos nós passamos de muita dificuldade. Eu lembro dos primeiros momentos, dos meus primeiros contatos com a aldeia, quando nós estávamos ainda na fase de pesquisa, de campo, olhando as aldeias, observando em qual aldeia, orando, buscando direção de Deus para uma aldeia específica ali. E eu lembro a minha frustração quando eu chegava numa aldeia e eu via aquelas crianças correrem. E muitas crianças corriam, e você imagina assim, 20, 30 crianças correndo, aí quando uma cai, é um efeito dominó, cai uma atrás da outra. E algumas urinavam. E eu, inocente, não sabia o que estava acontecendo, e aí eu fui conversar com alguns amigos, e eles disseram o seguinte: André, o problema é o seguinte, se você perguntar a uma criança africana, e perguntar para ela assim: me descreva o Irã. O que é o Irã? O Irã é o demônio. Me descreva o Irã. Como que é o Irã? Aquela criança vai dizer com muita sinceridade, ela vai dizer assim: olha, o Irã para nós é um homem branco, do cabelo claro e do olho claro. Esse tempo já passou, graças a Deus, mas eu lembro da minha frustração. Às vezes quando eu voltava para casa, eu não tinha carro na época, eu tinha uma mobilete, tenho até hoje, uma mobilete que a gente usava para fazer esse trabalho. E eu lembro muitas vezes voltei para casa chorando e perguntando para Deus: Senhor, o Senhor me trouxe aqui para ser um demônio? O Senhor me trouxe aqui para causar medo nessas crianças. Por que o Senhor me levou para a Europa? Seria muito mais fácil para mim. Por que o Senhor não me levou para lá? Mas eu lembro que no meio daquele choro, no meio daquela angústia, daquela crise, eu dizia sempre para Deus: Senhor, eu quero crer que o Senhor me chamou e eu estou no lugar certo, e que o Senhor fortaleça a minha vida e o meu coração para eu continuar fiel ao Senhor, obedecendo o Senhor e te amando. Uma criança de 1 ano e alguma coisa, 1 ano e meio mais ou menos, queimou a mão numa panela de água fervendo, porque o fogão dos fulas é aquele fogão de pedra, e põe a panela em cima e a lenha embaixo. E o Amadou foi lá e queimou a mãozinha. E foi eu que cuidei desse menino, porque Suerda, ela nem sempre podia estar na aldeia, a gente não tinha transporte nessa época, e ela já estava grávida do Samuel, e eu fui cuidar do Amadou, pequenininho ainda. E eu lembro que aquela criança se apertava, e as lágrimas desciam, e a urina também, de tanto medo, porque o Irã estava se aproximando dele para cuidar daquela queimadura. Hoje o Amadou é um dos nossos meninos lá do projeto de nutrição, e hoje ele é meu amigo. Hoje ele vem, conversa comigo, a gente brinca junto. Então, gente, a fase de Irã já acabou, tá? Agora é só normal.
Mas um grande confronto e a disposição sempre de andar em obediência ao Senhor. Guiné-Bissau não é um país fácil, tem muita instabilidade, por muitas vezes, em muita situação, estamos prontos para sair. Temos que manter combustível no carro, o tanque cheio, combustível no gerador que temos cheio, malas arrumadas. E você sabe o que é mais difícil? É nós vivermos toda essa situação e olharmos para os nossos filhos, brincando no quintal. E é nesse momento que a gente pergunta para Deus, né? Senhor, me ajuda, fortalece a minha fé, fortalece as minhas convicções no Senhor, para a gente continuar te amando e te obedecendo. Por fim, queridos, a presença de Cristo é o terceiro pilar da grande comissão. Senhorio de Cristo, obediência a Cristo e a presença de Cristo. Que bom que Ele disse para os discípulos e diz para mim e para você hoje: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E aí, se você olhar como que Mateus abre o Evangelho e ele fecha o Evangelho. Se você for lá no capítulo 1 de Mateus, acho que no verso 27, vai estar lá a expressão Emanuel, Deus conosco. Emanuel. Então o Evangelho de Mateus abre nos apresentando um Cristo, um Deus conosco, através ou por meio da pessoa de Cristo. E ele fecha o Evangelho com essa declaração de Jesus: eu sou o Emanuel. Eu não sou aquele coronel, ou aquele major, ou aquele general de um exército, que simplesmente dá uma ordem e diz assim: olha, vão, façam discípulos de todas as nações, mas se vira, negão. Se vira. Quando você tiver problema, você não me procura. Você não manda carta, não manda e-mail para mim perguntando o que você vai fazer, não. Eu estou te mandando e você, vai cumprir a missão que eu estou te mandando fazer. Jesus disse o quê? E eis que estou convosco todos os dias. E olha o que esses homens enfrentaram: tribulação, perseguição, tamanhas dificuldades, coisas assim terríveis, talvez situações difíceis que angustiaram muito sua alma. Como eu falei, o caminho do Evangelho é um caminho também de morte, é um caminho de vida, que nós somos chamados para a vida, e para a vida em abundância, para uma vida que não acaba, mas também um caminho de morte. Se ninguém nunca te falou isso, eu quero te dizer nessa noite, que você foi chamado para viver o Evangelho, e o Evangelho é vida no Senhor, e é morte para o mundo. Então Jesus nos chamou para viver por Ele, e para morrer por Ele. Porque se vivemos ou se morremos, somos de quem? Somos do Senhor. Entender que Jesus está presente conosco nos dá paz e nos dá tranquilidade, mesmo em tempos de crise, de dificuldade. Entender que Ele está conosco é saber que Ele vai vibrar conosco com as nossas vitórias, mas que Ele também vai chorar conosco pelas nossas perdas, pelas nossas angústias, pelas nossas dificuldades, quando aquela lágrima quente escorreu à noite no travesseiro e ninguém viu. Sua mulher não viu, seus filhos não viram, ninguém viu dentro da sua casa, não foi comunicado na Rede Record, na Rede Globo, a sua situação, mas o Senhor viu, e há uma promessa dele mesmo, dizendo que de todo rosto Ele enxugará toda lágrima. Ele é Senhor nosso. Durante algum tempo nós convivemos com um irmão muito querido, um jovem chamado Mutaro. Ele se converteu com 21 anos de idade na sua aldeia, ouviu o Evangelho, converteu, e quando ele veio para a cidade, ele esteve conosco nos ajudando no trabalho. E no dia que aquele moço converteu, ele contou para nós que o seu pai o chamou, porque ele é fula, ele era muçulmano,
E o seu pai o chamou e disse: então é Jesus que você quer seguir? E ele disse: sim, eu quero seguir Jesus. E aí o pai dele chamou os irmãos, chamou os tios, despiram o menino e deram uma surra nele. E o pai dele falou o seguinte: agora, se você quiser seguir a Jesus, você não é mais meu filho, você pode sair daqui de casa. E aquele menino pegou, ele disse para mim: pastor, eu demorei acho que 1 hora ou mais, porque eu estava tão fraco, eu não tinha força para me levantar. E eu peguei algumas poucas roupas que eu tinha, e eu saí de casa, e eu disse: é isso mesmo que eu quero, eu vou servir a Jesus. E ele foi para Gabo. Chegando lá, ele conheceu o pessoal da Jocum, que deu assistência para ele, e ele foi lá introduzido no contexto da missão e tudo mais. Foi discipulado por um tempo e começou então a se envolver com o trabalho. E eu o convidei para ele nos ajudar um tempo na aldeia. Então ele era um menino assim que estava comigo na roça, no plantio, na colheita, ajudava todo mundo, disposto. Lembro-me de várias vezes que fiquei com o Mutaro, cuidando de pessoas doentes, baixando febre de meninos que estavam assim com febre com mais de 40 graus, a gente sem remédio, só com compressa, de pano molhado para baixar a febre dos meninos. Um dia Mutaro chegou e falou: pastor, eu quero trabalhar com outro ministério, com o Filme Jesus. Eu falei: tá bom, você pode ir, não tem problema, fica na bênção, vai trabalhar, vai ajudar fulano. E ele foi então para um outro lugar. E o tempo passou. Um dia eu recebi o telefonema de madrugada, era o diretor da Jocum dizendo assim: André, o Mutaro faleceu. Naquela madrugada eu chorei muito, porque assim, é tão difícil um fula se converter, e um menino que tinha convertido e tinha dado um testemunho tão tremendo, de uma conversão tão genuína, tão verdadeira, um coração tão disposto e disponível para Deus, para trabalhar para o Senhor. E de repente a gente perde. Foi uma perda assim que todos os missionários da região sentiram muito. E eu tive que esperar o pessoal vir com o corpo do Mutaro para poder pegar meu carro, ajudar no transporte, porque carro de missionário é funerária também. Então a gente leva, dá assistência também para o pessoal das aldeias quando tem morte, enfim. E fui naquele caminho e ouvi um grande testemunho do pai dele. O pai dele disse assim: agora, se vocês quiserem vir nos ensinar acerca de Issa, e Issa é Jesus, nós estamos abertos para vocês virem nos ensinar. Falando isso para os missionários da região, porque eu sei que o meu filho morreu no caminho certo. E eu lembro que no dia seguinte, nessa época eu estava construindo a minha casa na aldeia, pus um óculos escuro para poder ir lá na aldeia. Estava assim, dias de luto, foi terrível a perda do Mutaro. E eu estava já com 4 anos de trabalho na aldeia. E o meu pai lá, o chefe da aldeia, veio para mim e disse assim: então você não vai lá no mato trabalhar hoje. Eu falei: não, nós vamos lá no mato sim. Ele falou: não, mas o Mutaro morreu, você está triste, está chorando e tal. Eu falei: não, pai, a gente vai no mato. Trabalhamos lá no mato, era tempo de colheita, colhemos amendoim, colhemos mandioca juntos. E na volta, nós começamos a conversar. E depois de 4 anos lá, ele disse assim para mim: você sabe que o Mutaro está na glória? Eu falei: eu sei que ele está na glória. Ele disse assim: ele está na glória porque ele morreu na quinta-feira, é assim que nós cremos. Aí eu falei assim: olha, eu tenho uma ideia diferente. Se o senhor quiser ouvir por que eu acredito que o Mutaro está na glória, eu vou te contar. E aí nós sentamos numa árvore e eu disse: olha, um dia Jesus chegou na casa de um grande amigo dele que estava morto. E havia um alvoroço, choro, lamento, muito grito, muita perda, muito luto. E Jesus entrou naquela casa e disse o seguinte: ele não está morto, porque todo aquele que está morto, estando em mim, está vivo. E os fulas adoram, eles amam essas colocações assim que a gente faz, Eles chamam de ditos. E ele espantou, ele falou assim: mas como pode? Alguém está morto e está vivo ao mesmo tempo? E aí eu comecei a contar a história da criação, de Adão e Eva, chegando até Jesus.
e foi a primeira vez que tive a oportunidade de falar do amor de Deus. Depois de 4 anos lá de trabalho, muita coisa bonita acontecendo, o trabalho infantil florescendo, os meninos com interesse, escolinha de futebol, mas nunca tinha tido esse momento assim, de evangelismo pessoal. E naquele dia, voltei para casa e o meu choro já não era mais de perda, já não era mais de luto, era de alegria, de contentamento, porque quando o Senhor Jesus está presente, o nosso pranto se torna em alegria. Amém? Por fim, queridos, eu queria concluir dizendo o seguinte: vai depender, ou melhor, a sua reação, ela depende da maneira como você se achega para Jesus. Como é que você se achega para Jesus? Crendo que Ele de fato é o Filho de Deus, ou se prostrando e adorando ao Senhor Jesus, a Ele? A Bíblia disse o quê? Que alguns, quando viram, duvidaram, outros, porém, adoraram. Que Deus abençoe sua vida, seu coração, que essa palavra possa sim cair como semente no seu coração. Eu queria que você abaixasse sua cabeça por alguns instantes e queria que você orasse o Senhor nessa hora.